Então, como eu falei para vocês, nós vamos iniciar aqui falando sobre trauma de medula, certo? Trauma raquimedular, beleza? Nós vamos falar aí desse trauma de coluna, certo? Nós vamos falar sobre esse tema, beleza? Então, primeiro que, dividindo topograficamente a coluna, nós temos que a maior parte dos traumas acontecem de coluna cervical. É por isso que é tão importante a estabilização da coluna, uma vez que existe um paciente politraumatizado, né? Também pode acontecer da coluna torácica, da transição tóraco-lumbar, e também aí 25% dos pacientes eles têm um trauma com a coluna e apresentam também o traumatismo crânioencefálico, certo? Esse trauma crânioencefálico também tem que ser avaliado. Nós estudamos ele na semana passada, né? Falamos sobre o traumatismo crânioencefálico, falamos principalmente dos hematomas, né? O subdural e o extradural. E nós falamos as características. E aí teve aí a regra aí que disseram do limão e da banana, né? Quem não assistiu a live, ela está disponível no YouTube, vocês podem ver lá tudo certinho, tá? Então é muito importante já no ABCDE, nós fazemos a letra A. Lembra que a letra A era olhar as vias aéreas que estavam permeáveis e também a estabilização cervical? Então isso é muito importante aí para o colar cervical, para poder manter essa coluna para estabilizar a coluna. Certo? Teve um comentário aqui, a Luísa colocou: a dúvida é ver ao vivo agora ou no YouTube os temas atrasados do cronograma. Interessante. Não, fica à vontade. Ele fica disponível, né? No YouTube aí está disponível quando você quiser assistir. Tá? A gente tem um tempo ainda, tem até outubro, né? O edital supostamente sai agora, mas temos um tempinho. Certo? Então, muito importante a estabilidade da coluna. Não é legal, por exemplo, no paciente politraumatizado, você fazer hiperextensão cervical. A gente faz a abertura das vias aéreas, então, colocando a mandíbula para frente, né? Não faço hiperextensão cervical, porque eu posso ter uma lesão de medula, né? De coluna. Então, sempre lembrar disso. Certo? Vamos falar em relação ao choque neurogênico versus o choque medular. Certo? O choque neurogênico é uma condição hemodinâmica. Tá? O paciente, por exemplo, tem lesão das vias descendentes do sistema simpático e aí ele vai ter esse choque neurogênico. Tá? É a perda do tônus vasomotor e da inervação simpática do coração, por exemplo. A hipotensão e a diminuição da frequência cardíaca. Né? O paciente, então, ele fica tetraplégico. E a indicação é de vasopressores, né, como a noradrenalina. Já o choque medular, a gente vai apresentar inicialmente, né, dependendo da zona que a gente vai apresentar essa lesão medular, nós vamos apresentar, então, inicialmente uma flacidez e a perda aguda dos reflexos. Então, quando você tem um choque medular, a primeira coisa que você apresenta no agudo é essa perda dos reflexos. E aí a fase aguda, ela não se delimita ao dano real. Então, eu tenho vamos dizer assim, uma delimitação posterior do dano, só depois que eu vou saber quanto foi que atingiu. E também, logicamente, a gente sabe que nessa fase aguda, o ideal, né, nos primeiros meses, aí é que exista uma estimulação precoce para que exista a volta do maior número de movimentos possíveis, né, nesse trauma. Certo? Então o paciente vai perder tanto as funções sensitivas como as motoras abaixo da lesão. É isso que a lesão, logicamente, completa da medula, né? E com o tempo existe um retorno dos reflexos e evolução para hiperreflexia. Aquela zona que não tinha reflexo, agora ela apresenta uma hiperreflexia. Tá? Porque o que acontece é que inervações paralesionais elas funcionam estimulando aquelas áreas que não têm mais os reflexos. Tá? Então, por isso que eu tenho uma exacerbação desses reflexos. E aí, a perda do reflexo bulbocavernoso, por exemplo. O paciente ele apresenta no choque medular completo, da medula toda, a perda do reflexo bulbocavernoso. Certo? O diagnóstico, então, é feito por alterações da consciência e mecanismos do trauma sugestivos. Então, eu vou fazer uma avaliação radiológica, certo? E eu tenho que manter o paciente imobilizado. Lembra dessa questão importante que é a questão da imobilização. Certo? Então, repetindo,
Nós falamos até agora do trauma raquidomedular, a gente falou que principalmente acontece na zona cervical, por isso é muito importante a estabilidade da coluna cervical, o colar cervical é muito importante. Já no ABCDE do trauma, logo na letra A, a gente faz a abertura das vias aéreas, verificação da permeabilidade dessas vias aéreas e a estabilidade cervical. Então veja como é importante. Já no começo a gente já falou isso aí. E nós fizemos a diferenciação entre choque neurogênico e choque medular. O choque neurogênico é a alteração circulatória causada por alteração da inervação do coração. Então o paciente tem um choque medular e atrapalha na sua inervação cardíaca e esse paciente ele tem uma perda do tônus vasomotor e da inervação simpática do coração, causando assim esse choque neurogênico. A indicação é os vasopressores. Já no choque medular, a gente vai ter uma perda da sensibilidade e da parte motora, da lesão para baixo. Perda de todas as sensibilidades e perda dos movimentos, certo? Como a gente falou, quando eu tenho uma lesão medular completa, eu tenho a ausência da função motora e se é completa, sensitiva também, aí abaixo do nível da lesão, certo? Uma lesão incompleta, ela vai ter permanência de certo grau de função sensitiva ou motora. Se for completa, perde totalmente a lesão, a questão sensitiva ou motora. Por isso que é importante você entender os níveis sensitivos e os níveis motores. Então a gente sabe que C5, né, cervical 5, é ali na área sobre o deltóide. Então essa zona aqui é C5, a essa altura, esse dermatoma, essa área aqui de inervação de C5. C6, dedo polegar, certo? C7 é o dedo médio, C8 é o dedo mínimo. É por isso que quando a gente tem lesão do plexo braquial, por exemplo, a gente atinge de C5 a C8, né? Não pode atingir quando a gente tem lesão do plexo braquial, que é justamente essa inervação. Então, C5 é deltoide e aí a partir do C6 até o C8 nós temos a inervação mais distal do membro superior, pegando logicamente, né, porções do braço e antebraço, cada uma dessas inervações. T4 a partir do mamilo, né? T6 tifoide, T10 é o umbigo e T12 a sínfise púbica, certo? Aí, beleza. L4 vai ser a face medial da coxa. L5 está entre o espaço, entre o primeiro e o segundo podáctilo, né? E S1 a partir da borda lateral do pé. Então veja que cada zona vai ter uma inervação diferente. Quando você perde a sensibilidade de cada uma dessas zonas, você pode imaginar onde é que está a lesão, tá? Se você já perdeu a partir da sensibilidade do deltoide para baixo, então você vai saber que a sua inervação, que a sua lesão foi a partir de C5, tá? Então, C5 aqui no deltoide, até C8 na parte distal, pegando todo o braço, a inervação do braço, e a parte distal dos dedos, né? Aí cada dedo vai ter a sua zona. T4, T6, T12 no umbigo e, T10 no umbigo e T12 na sínfise púbica, certo? T4 a altura do coração, T6 apófise tifoide, T10 umbigo e T12 aí a partir da sínfise púbica, né? A questão motora, a gente vai ter em C5 também a mobilidade do deltoide e dos músculos extensores. C6, a gente vai ter os extensores do punho. C7, os extensores do cotovelo. C8, os flexores dos dedos até o dedo médio. Então perceba, cada uma dessas zonas afetadas pode ter uma alteração característica, certo? Então é isso que eu quero que vocês pensem, que cada zona vai ter uma alteração característica. Lembra que o mais importante é você entender que a lesão completa de medula vai gerar uma perda motora e sensitiva, tá? De todas as sensibilidades esse paciente ele vai apresentar, certo? Agora, como é que eu vou fazer a graduação de força, tá? A graduação de força nesse paciente aí para saber quanto foi que ele perdeu de força. Então, o grau 0, ele tem uma paralisia total. Se eu disser que esse paciente tem força 0, ele tem ou sensibilidade, né? A gradação de sensibilidade
eu vou dizer que esse paciente tem a paralisia total no grau 0. Sensibilidade é a gradação de sensibilidade, a 0 é perda total da sensibilidade. O grau 1, ele tem contração visível, a palpação. O grau 2, ele vai ter movimentação total, né? Movimentação total, então nível motor, movimentação total a partir do 2, mas ele tem a partir do grau 3, ele vai ter também movimentação total, mas contra a força de gravidade. Então, grau 0 tem paralisia total, grau 1 ele vai ter uma contração visível, a palpação, o grau 2 ele tem a movimentação total, normal, mas ele tem desde que seja eliminada a força de gravidade. Ele vai ter a mobilidade total, mas sem a força de gravidade. Já no grau 3, ele vai ter a movimentação total contra a força de gravidade. Então, existindo um peso, esse paciente ele pode levantar esse peso a partir do grau 3. No grau 2, ele já teria dificuldade de levantar pesos, por exemplo. Certo? 4, ele vai ter a movimentação total com a força reduzida. E a 5, ele tem a força normal. Então, se eu digo que esse paciente ele tem, por exemplo, mobilidade completa e tem a força reduzida, apresenta certa força, mas a força reduzida, ele é grau 4. Se eu digo que esse paciente ele tem a força reduzida e ele consegue ter uma força contrária à gravidade, grau 3. Se eu estou dizendo que esse paciente ele tem a força reduzida e não consegue fazer uma força oposta à gravidade, então grau 2, tá? Certo? E quando é paralisia total, grau 0, tá? É assim que a gente mede a força. Então, quanto maior for o grau, melhor vai ser a força. Quanto menor for o grau, menor vai ser a força. É isso que é importante você entender, tá? A gradação de força, ela vai aumentando o grau e vai melhorando a força. Quando vai diminuindo o grau, ele vai piorando a força. Tanto é que a força e o movimento, né? Quando está no grau 0, a gente tem paralisia total, certo? Beleza, beleza. O que tem mais sobre o trauma? Vamos falar sobre os síndromes medulares, tá? Vamos falar agora uma coisa importante sobre o trauma, que é em relação aos síndromes medulares. Tá, a gente tem o síndrome central da medula, o síndrome anterior da medula, o síndrome de Brown-Séquard, a gente tem o síndrome do cone medular e o síndrome da cauda equina. Todos esses são síndromes e a gente vai entender, diferenciar as características de cada um para que a gente possa entender aí como está se procedendo a lesão. Muito mais importante do que você saber o nível, no caso nas questões, é você entender esses diferentes síndromes de alteração medular, tá? Então vamos começar a falar sobre o síndrome central da medula. O que acontece nesse síndrome central da medula? Só que antes, o que foi que a gente falou até agora? A gente começou a falar sobre as partes da coluna que são mais afetadas nos traumas. Nós falamos que a lesão cervical é mais comum. Nós falamos também que fizemos a diferenciação entre choque neurogênico e choque medular, né? O choque medular é quando tem uma lesão e essa parte aguda, o paciente tem a perda dos reflexos e a perda motora, né? Logo, a flacidez aguda e a perda do reflexo agudo, né? O choque neurogênico é a perda vamos dizer assim, da circulação, do controle cardíaco, da variação da pressão arterial, da frequência cardíaca, por causa da alteração da inervação do coração, né? Nós falamos aí sobre os níveis sensitivos. Nós falamos também sobre os diferentes graus de força que esse paciente ele pode ter. E agora nós vamos falar sobre os síndromes medulares, tá? Vamos começar pelo síndrome central da medula. E aí vamos falar quais são as características desse síndrome, tá? Certo, síndrome central da medula. A gente está falando aí do paciente que ele tem desproporção da força motora dos membros superiores e inferiores. O que a gente tem é isso, uma desproporção, certo? Eu tenho uma perda maior nos membros superiores, tá? Uma perda aí
motora maior nos membros superiores. E eu tenho uma perda sensorial variável, certo? Então, de novo, central da medula, eu vou ter uma assimetria dessa perda motora, tá? Uma perda maior nos membros superiores do que nos inferiores. E eu tenho aí uma variabilidade nessa perda sensitiva, tá? A lesão é por hiperextensão. O mecanismo de lesão é por hiperextensão, certo? Aí, recuperação sensorial. Primeiro nos membros inferiores, segundo na função vesical, terceiro nos membros superiores e quarto é nas mãos. O prognóstico é melhor do que as lesões quando são incompletas, certo? Geralmente vai acontecer em pacientes idosos, certo? Síndrome central da medula, então a gente vai ter uma desproporção entre a força motora dos membros superiores em relação aos membros inferiores. Então, a maior perda nos membros superiores e essa alteração sensorial variável, tá? Existe uma recuperação sequencial que vai começar nos membros inferiores, depois na função vesical, depois nos membros superiores e, por último, nas mãos, tá? Isso aí é o síndrome central da medula e vai acontecer por hiperextensão, geralmente vai acontecer, por um mecanismo de hiperextensão, certo? Síndrome anterior da medula. O que é o síndrome anterior da medula? A gente tem uma paraplegia e eu tenho dissociação da perda sensorial, certo? Por exemplo, ele perde a sensibilidade à dor e à temperatura e preserva a sensibilidade proprioceptiva e a vibração e pressão. Então, ele tem a perda da sensibilidade dolorosa no caso, nunca a sensibilidade termoalgésica, né? Ele tem perda da sensibilidade termoalgésica. Então, no motor ele vai ter paraplegia e aí ele vai ter perda da termoalgesia, mas a preservação das outras sensibilidades. Geralmente, o mecanismo de lesão é o infarto da medula, tá? No território vertebral anterior. Lembra que a parte anterior da medula é responsável também pelas conexões, né? Mas pelas os neurônios motores, né? A gente tinha na parte anterior da medula. É por isso que o paciente vai apresentar paraplegia e todas as sensibilidades que necessitam de fazer conexão, a termoalgésica necessita fazer essa conexão, também vou perder a sensibilidade termoalgésica, tá? Paraplegia, perda da sensibilidade termoalgésica. E geralmente é por infarto na medula, certo? Na medula anterior. O infarto na medula anterior é o mecanismo, certo? Então, é isso aí. Agora, vamos falar da síndrome do cono medular. Agora vamos falar mais embaixo, né? Síndrome do cono medular e síndrome da cauda equina. Então, até agora nós falamos da síndrome central da medula, nós falamos da síndrome anterior da medula e agora nós vamos falar mais dois. O síndrome do cono medular e o síndrome da cauda equina, tá? Então, como a gente falou até agora, imagine que você tem, aí, como a gente vai falando novamente, repassando um pouquinho, se a gente vai ter uma hiperextensão dessa medula, um mecanismo de hiperextensão, mas geralmente em idosos, nós vamos pensar aí numa lesão, num síndrome central de medula. Se eu tiver um infarto anterior da medula, eu já vou pensar aí no síndrome de medula anterior. Agora, o que é o síndrome do cono medular? Eu vou ter a compressão mecânica, certo? Externa da medula. Então, pode ser causado, por exemplo, por um tumor, né? Um tumor que comprime a medula, compressão externa, certo? Ou então, por exemplo, fraturas ósseas, né? Podem causar essa compressão externa, né? Abscessos, deformidades ósseas e outras patologias. Aí eu vou ter essa síndrome do cono medular. Geralmente o que vai acontecer é a perda da sensibilidade de zonas inferiores ali próximas à perna, né? Que é justamente essa parte que vai inervar. Lembra? Dependendo da compressão, a gente pode apresentar perda da sensibilidade em zonas diferentes. Tá? Agora, a síndrome da cauda equina, ela é rara em trauma e geralmente vai acontecer quando existe uma hérnia distal, certo? Eu vou ter perda total ou parcial das funções sexuais, urinárias
e intestinais. É isso que vai acontecer na síndrome da cauda equina, tá? A perda da atividade sexual, intestinal e urinária. E eu vou ter uma paralisia flácida, certo? Beleza? É isso que vai ter. Beleza? É isto. Isso que vai apresentar o paciente. Certo? Então nós falamos até agora. Vamos lá, de novo, repassando o tema como um todo. Nós falamos aí da epidemiologia, falamos que as principais alterações que podem acontecer são decorrentes de lesões cervicais. Nós falamos da importância, então, do colar cervical, né, no trauma, muito importante o colar cervical. Nós falamos na diferenciação entre choque neurogênico e falamos também do choque medular. Nós falamos dos níveis sensitivos, falamos da força e nós falamos dos síndromes medulares. Os principais são o síndrome central da medula, de medula anterior, do cono medular e da cauda equina. Tá? A cauda equina característica por causa da perda da função intestinal, sexual e urinária. Né? A gente tem alterações nesses aspectos. Certo? Certo. Qual é o exame que eu vou utilizar, então, para poder aí observar melhor esse trauma? Qual é o exame complementar que eu vou usar, então, para observar o trauma raquimedular? O exame ideal que a gente vai utilizar é a ressonância magnética, tá? A ressonância magnética, ela é o ideal para a gente observar. Agora, o mais utilizado é a tomografia, né? A tomografia é o exame de escolha para confirmar a lesão vertebral, tá? A tomografia. Mas a ressonância, ela pode ser também utilizada, tá? A mais utilizada é a tomografia. O exame de escolha, o mais prático é a tomografia. Mas também pode ser utilizada a ressonância, tá? A ressonância é um exame que a gente usa mais para avaliar e analisar as partes moles. Lembra disso aí? Quando a gente fazia em neurologia da coluna com a ressonância magnética, a gente avaliava as partes moles. Já a tomografia, ela é um exame melhor para avaliar a parte óssea da coluna, né? A ressonância, ela é um dos exames mais difíceis de fazer, porque a ressonância, o paciente ele tem que ficar imóvel, muito difícil de fazer. É muito difícil mesmo. Até, por exemplo, não se faz ressonância de alguns lugares porque a mobilidade é muito difícil de perder, né? Então, mais utilizada para partes moles. Ela é pouco utilizada em fases iniciais, tá? Quando os pacientes eles estão estáveis, ela é pouco utilizada a ressonância. Mais utilizada a tomografia. O teste de escolha aí para avaliar, tá? Mas a ressonância é para avaliar a medula, as partes moles da medula. Certo? E qual é, então, a conduta terapêutica para a alteração de medula? A gente vai apresentar essas características, né? E a gente vai poder avaliar se existe a implementação de algum síndrome medular, se existe alteração motora e da sensibilidade, e a gente também vai fazer a imobilização desse paciente, então a nossa conduta é a imobilização do paciente, certo? Colar cervical, né? A prancha, o paciente tem que estar imóvel ali na prancha, tá? Dependendo, logicamente, da gravidade, existe a necessidade do tratamento cirúrgico, né? Fraturas cervicais com déficit neurológico, existe a necessidade do tratamento cirúrgico. Mas pode ser que não seja possível fazer esse tratamento, tá? Então, mas em alguns casos, o tratamento cirúrgico está indicado. Certo, faltou a gente falar de uma das síndromes medulares aqui, que é a única que tem, das que a gente tá, né? Que tem epônimo. Tá? É uma síndrome muito rara de acontecer, tá? É a síndrome de hemissecção medular, né? A gente tem a hemissecção medular. Eu vou ter um comprometimento motor ipsilateral à lesão e a perda sensitiva contralateral à lesão, certo? Mas essa lesão, apesar dessas características, ela tem um bom prognóstico. Então perceba que cada síndrome medular tem uma característica distintiva muito preponderante, né? A gente não tem como confundir uma síndrome com outra. Se a lesão é da parte anterior, vai afetar a parte motora e vai afetar termalgesia.
Se a lesão é da hemissecção, ele vai ter o motor ipsilateral e o sensitivo contralateral afetado. Se for a síndrome de cauda equina, a gente vai ter perda da função sexual, gênito-urinária, né? E se for o cone medular, nós vamos ter aí alterações da sensibilidade dos membros inferiores, não é isso? E aí, no cone medular, não é comum que exista a perda, por exemplo, das funções geniturinárias. Não é comum que exista. Tá? Pode acontecer, pode ter lesões associadas, mas não é característico da lesão do cone medular. Mas a alteração da sensibilidade aí dessa parte inferior. Certo? Beleza. Vamos fazer duas questões aqui. Tem duas questões. Só foi isso que eu encontrei, tá? Das minhas questões que eu tinha. Então vamos fazer aqui, ó. Questões na bio, né? Como sempre, questões na bio. Questão número 2, assim, ó. Paciente de 33 anos refere acidente automobilístico evoluindo para quadriplegia em membros inferiores. Perda de todas as sensibilidades abaixo do nível do umbigo, associado à retenção urinária. O provável diagnóstico sindrômico é: letra A, síndrome de primeira neurona motora. Letra B, síndrome de segunda neurona motora. Letra C, síndrome medular. Letra D, síndrome extrapiramidal. Letra E, síndrome de hipertensão intracraniana. E aí, qual é a resposta que vocês colocariam aí para esse paciente que teve um acidente automobilístico e teve quadriplegia e perda de todas as sensibilidades abaixo do nível do umbigo, associada à retenção urinária, tá? Beleza? Qual é a resposta aí que vocês colocariam? Letra A, B, C, D ou letra E? Ó, qual é a doença que está dentro desse escopo? A gente estudou lá em neuro, né? Síndrome de primeira neurona motora. Qual é a síndrome que eu posso aí pensar que eu poderia dizer que é característico dessa síndrome piramidal? E aí, qual é a doença? Ó, qual é a doença que a gente já estudou que causa esse síndrome piramidal, que é a síndrome da primeira neurona motora? Qual é? Em neuro a gente estudou. Nós estudamos na última live. Qual é a síndrome, qual é a doença que aí está dentro desse escopo de síndrome de primeira neurona motora e qual é a doença que está nesse escopo de síndrome de segunda neurona motora? Nós estudamos também, né? A resposta é a letra C. Mas qual seria, por exemplo, um exemplo aí de síndrome piramidal? Uma doença que a gente poderia dizer que está dentro aí desse síndrome piramidal. Lógico que não vai existir a lesão, mas existe uma desmielinização de primeira neurona, né? A gente vai ter as características de síndrome piramidal. Depois a gente vai falar de síndrome piramidal, lá em neuro. Mas qual é a doença que a gente poderia colocar dentro desse escopo de síndrome de primeira neurona motora? Tá? Que tem algumas características de síndrome piramidal. Qual seria? De síndrome de primeiro neurônio seria a esclerose múltipla, né? Que aí eu tenho as lesões no encéfalo, eu tenho primeira neurona, né? Esclerose múltipla. E de segunda neurona poderia ser parecido, né, ali com o Guillain-Barré, né? Que eu tenho perda, justamente essa, vamos dizer assim, inicialmente, né, como é aguda, essa flacidez. Pareceria, né, uma segunda neurona motora, né? Porque se eu tiver a lesão do nervo periférico, o que vai acontecer? O paciente ele não vai ter nada, né? Inicialmente ele vai ter arreflexia, vai ter, né, nada, vai parar tudo. Mas se eu tenho em cima, eu tenho hiperreflexia, né? Isso vai ter o aumento, porque aí eu vou ter depois a gente fala em primeira e segunda neurona, tá? Mas fique com esse dado aí. Uma síndrome que pareceria com primeira neurona motora é a esclerose múltipla e de segunda neurona motora seria a Guillain-Barré, né? Letra B seria mais ou menos a Guillain-Barré. Que passa na forma aguda, né? Inicialmente seria parecido com Guillain-Barré. Síndrome medular, a gente falou dos tipos que a gente tem. Síndrome extrapiramidal
Seria nos gânglios aí, por exemplo, no sistema, né? Dos gânglios da base, mais ou menos. O paciente teria mioclonias, alguma coisa desse tipo, assim, ataxia, né? Seria mais ou menos isso, que não é o caso desse paciente. E síndrome de hipertensão intracraniana, a gente vai falar também em neuro lá, também vai falar sobre isso. Né? Essa resposta é a síndrome medular, como a gente falou, né? Tem perda de todas as sensibilidades a partir da lesão para baixo. Quando é uma lesão completa da medula, né? Perda de todas as sensibilidades. Aliás, todo motor, né? Tem quadriplegia em membros inferiores e perda de todas as sensibilidades abaixo do nível do umbigo associado à retenção urinária. Tá vendo? Então, síndrome medular. Vamos fazer essa outra aqui, ó. Você atende um paciente inconsciente, sem história de trauma, que apresenta uma pressão sistólica de 70 e uma frequência cardíaca de 80. Nessa situação, a hipótese diagnóstica principal é, você atende um paciente inconsciente, sem história de trauma, que apresenta uma pressão sistólica de 70 e uma frequência cardíaca de 80. Nessa situação, a hipótese diagnóstica principal é letra A, choque neurogênico, letra B, choque cardiogênico, letra C, choque hemorrágico, letra D, choque obstrutivo e letra E, desidratação grave. Ele está perguntando a você a principal hipótese diagnóstica do paciente que está inconsciente, sem história de trauma e que apresenta uma pressão sistólica de 70 e uma frequência cardíaca de 80. Qual é a sua principal hipótese diagnóstica aí nesse caso? Choque cardiogênico, choque hemorrágico, choque obstrutivo e desidratação grave vão causar a mesma coisa. O paciente vai ter hipotensão arterial, né? Vai ter hipotensão arterial. Mas o paciente vai ter uma resposta simpática à hipotensão, que vai ser o quê? Taquicardia. Não era verdade? A gente estudou que quando o paciente ele tem hipotensão, ele apresenta taquicardia? Tem dados suficientes. Preste atenção no que eu estou dizendo. O choque cardiogênico, exceto o choque cardiogênico, o choque hemorrágico, o choque obstrutivo e a desidratação grave, o paciente ele vai apresentar o choque mais a taquicardia. Não era isso? Choque vai apresentar a taquicardia. Certo? Taquicardia. Agora, então, como ele não tem a frequência cardíaca dele 80, não tem taquicardia, então já excluiria a letra C, a letra D e a letra E. Choque obstrutivo, choque hemorrágico. Tá? Isso que eu falei. Não tem taquicardia, não tem resposta simpática. Esse é o negócio. Ele tem hipotensão, mas não tem resposta simpática. Qual é o síndrome que tem ausência de resposta simpática? Tem ausência de resposta simpática. Lembra que a resposta simpática vai ter vasoconstricção periférica e vai aumentar para aumentar a pressão arterial. Não é isso? Então, qual é o choque que a gente vai ter ausência de resposta simpática? E o paciente ele está inconsciente. Inconsciente. Você atende um paciente inconsciente. Choque neurogênico. O paciente tem uma ausência de resposta simpática, então não vai ter uma resposta à hipotensão, né? Ele tem uma hipotensão, a pressão sistólica é de 70, mas não tem resposta. Certo? Choque neurogênico. Choque neurogênico. Beleza? Beleza? Não tenho mais questões. Teve gente aí que disse que tinha questão da UFMT. Então, fiquem à vontade para responder as questões sobre trauma, tá? Fiquem à vontade. Beleza? Então, a live hoje foi curta, foi só um tema sobre... nós falamos sobre os síndromes medulares, nós falamos sobre o choque medular. Essa ideia da live de hack medular foi para fazer você estudar mais o tema, pesquisar mais sobre o tema. Se você for observar, se você tiver mais questões, procure fazer. Eu percebi que dentro
do tema, não é um tema, vamos dizer assim, dos primeiros temas, dos principais temas, tá? É um tema mais secundário, mas a gente estudou todos os temas, né? De trauma, os principais temas nós abordamos. Nós estudamos trauma abdominal, trauma torácico, nós estudamos vários temas, né? Traumatismo crânioencefálico, foi muito bom semana passada. E nós ficamos com esse tema aí solto, traumatismo raquimedular, e falamos aí. Possivelmente nós vamos complementar esse tema lá em neuro, vamos falar mais umas coisas lá em neuro, fazer outras questões mais relacionadas com neuro, né? Relacionadas aí com infecções, com outras coisas, não tão relacionadas ao trauma, certo? E é isto. Ficamos hoje, nossa live hoje foi curtinha, porque só foi um tema, a gente não falou sobre mais coisa. Mais tarde, às 17 horas, nós temos live de gastro, e hoje vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre doença diverticular, vamos falar sobre hemorragia digestiva baixa, e vamos falar sobre pólipos intestinais. Vai ser muito legal hoje a live, tá? Espero vocês mais tarde, às 17 horas. Essa live se você não entendeu alguma coisa, se você não viu, se você quiser complementar, dê uma lida no tema, tente procurar mais questões e vá fazer. E vai ficar disponível aí no YouTube para você poder repassar os principais pontos, tá certo? Quando eu mandar o gabarito, eu mando mais detalhada a explicação da 33. Aí para vocês que não ficou muito claro, eu mando para vocês tudo detalhadozinho, tá? Se tiverem dúvida, pode mandar lá que eu explico melhor a questão para vocês, beleza? Tá certo? Então até a próxima live, até mais tarde, tá? Até às 17. Espero vocês. Tchauzinho para vocês, tá? Vou encerrar aqui a live. Tchau! E para você do YouTube, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Você ajuda muito na divulgação se você fizer isso daí. Curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima live, até o próximo vídeo. Tchauzinho e bons estudos!